aqui, ó, medalha de prata. Posso dizer, hoje eu sou medalhista olímpico. Eu não gosto de perder não, mas vai. É o primeiro investimento que a gente não recebe. Caio, há quanto tempo você não anda na Brasília? A última vez que eu andei foi com você. Foi nessa? Foi nessa. Foi nessa também. Isso foi em 16, eu acho. É, acho que foi logo depois, né, da Olimpíada do Rio. Isso, foi logo depois da Olimpíada do Rio. Você nasceu aqui em Sobradinho? Nasci na Asa Norte, na verdade. No Agarrã, não? No Santa Helena, eu acho. Ah, entendi. Santa Helena. Nasci na Asa Norte, mas sou filho de Sobradinho. De lá, fui pra casa. Sua vida é toda em Sobradinho? Toda em Sobradinho. Moro lá até hoje. Treino lá. É meu lugarzinho. Viajo o mundo. Meu lar é Sobradinho, que eu quero voltar. Tanto que os meus recordes são feitos saindo, treinando daqui, sabe? Então, sou apaixonado, cara, por esse ar seco. A altitude que tem em Brasília, isso ajuda para as provas de longa distância também. Então, eu sou apaixonado por essa cidade. Então, quer dizer que já sai na frente, né? Sai. No fato de treinar em Brasília, exatamente por esse costume, quando chega no nível do mar, voa. Principalmente com atletas que moram no nível do mar, né? Então, assim, claro, os nossos adversários andinos aqui têm vantagem também da altitude. Então, por isso que é bom estar aqui. Porque não é uma altitude que te atrapalha a fazer intensidade. Né? Porque quando você vai lá para La Paz, você não consegue ter qualidade no treino. Então, aqui você consegue ter qualidade e mesmo assim ter os benefícios da altitude. Então, isso é ideal. Talvez tem gente que não perceba a diferença, é porque quanto mais alto, menos oxigênio. Menos oxigênio. O ar é mais ralinho, né? Mais rarefeito. Mas você sempre conhece alguém que veio para Brasília e falou, nossa, ficou lá, foi difícil, né? E acha que é o clima, mas é a altitude, na verdade. Eu já vou começar no assunto principal, que está comigo! Esta medalha, cara, isso aqui pesa 1 quilo, vai. Eu acho que chega perto. Eu nunca pesei não, mas ele chega perto. Pô, é pesado pra dedéu, ó, aqui, ó. Medalha de prata. Da última vez que a gente conversou, eu falei, pô, Londres bateu na trave. Estava em quarto vendo a bunda do terceiro. E agora, cara? Pô, finalmente, né? Quando eu passei a linha de chegada no Rio de Janeiro, que eu fui quarto colocado, eu pensava não, assim, Londres você foi mais atrás, foi no Rio? Foi 30º, fui 37º. No Rio. A pergunta que eu me fazia era essa, será que um dia eu vou conseguir chegar tão perto de uma medalha olímpica? Poxa, ser quarto. E a gente sabe que é o desafio, a modalidade olímpica, o nível olímpico, né? E quando eu passei aquela linha de chegada em Paris, eu me emocionava muito, porque eu falei, cara, eu posso dizer, hoje eu sou medalhista olímpico. Me emocionava essa frase, medalhista olímpico, consegui. Porque é uma vida, né, de trabalho, de dedicação, de uma modalidade que eu tive que explorar e abrir as portas, trabalhar para que conseguisse... Nada tradicional no Brasil. Nada tradicional, então investimento, apoio moral, financeiro, estrutura, tudo era com muita luta, com muita dedicação, com muitas pessoas envolvidas me ajudando. E aí quando você passa aquela linha de chegada e poder, na minha quarta Olimpíada, então são tantas histórias, poder levar para casa uma medalha tão difícil. Você quer ela de volta? Não, precisa, né? Claro, preciso dela. Jura? Já tirou foto com ela, deixa comigo um pouco. Cara, o que passa na cabeça... De verdade, parece uma pergunta meio besta. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu tava com você em Paris. Foi de madrugada. Eu tava lá, cara. Eu tava lá. Sério mesmo. Até dar um nó na garganta. Eu tava lá te levando água, cara, sabe? Eu tava lá falando, bora, Caio, bora. 6 horas da manhã eu te mandei um WhatsApp no dia que você ganhou. Falei, que foda, que foda. E arrepia todo, porque, cara, você tá me defendendo quando você tá lá. Né? Defendendo o país, sou eu. Você tá defendendo Brasília, você tá... Putz, é muito foda, cara, muito foda. Obrigado demais mesmo, assim. Não, é legal, quando eu voltei, que vem essas histórias de quem tava na madrugada assistindo, você sabe que assistiu mesmo, porque ele fala, né? Eu acordei de madrugada. Então, teve uma pessoa que tomou uma multa de condomínio, porque ficou gritando de madrugada, cara. Então essas histórias são muito bacanas, você saber que você realmente não estava sozinho ali e
tinham pessoas torcendo por você naquilo, foi muito E legal. o que fica passando na cabeça, cara? Você tá lá no meio da prova, você fica contando, tipo, tô em terceiro, dá pra saber Não, isso? No começo você tá ali no embolo, né? Não precisa ficar contando, você sabe. Mas você tem que começar bem, qual é o ritmo que eu tô fazendo, se a minha técnica tá boa, então tem o feedback, a hidratação. Então você começa a cumprir essas coisas. Você fica ouvindo sua mãe? Fico. Eu escuto a voz dela, até 1 milhão de pessoas escutam a voz dela. Então ali ela me passa, ó, tá bonito, tá perfeito tecnicamente, continua assim e tal. Aí você pega o tempo, sabe qual é o ritmo, vê as sensações, porque é aquele momento de você olhar mais pra você, sabe, do que pro adversário. Você tem que estar ganhando de você, né? Você pode perder pra você naquela hora. Então você foi ao banheiro antes, né? Vai no banheiro antes. Tem que... Porque qual foi? Teve uma das provas que você passou mal, não teve? Teve uma que eu vomitei. Foi a de Londres. Entendi. Foi a de Londres. Então nessa tava... Não, então, é uma das coisas que a hidratação, tudo tem que estar certinho. Não comer uns bacon de manhã, nada, tava o quê? O café da manhã tem que estar treinado pra você chegar ali pronto e acostumado. Mas aí, então, o que é que fica passando na cabeça? Então você vai fazendo esses objetivos, né? E daqui a pouco chega na metade da prova, que é 10 km, aí você começa a olhar para os adversários. Quem são os que você já conhece muito bem eles, como você tá, o que eu tenho que fazer a partir de agora, se eu tenho que forçar, né? E ali, nesse da prova, foi ali, a partir do 12, 13, que eu comecei a puxar o ritmo, liderar a prova e colocar ela num, eu chamo de panela de pressão, né? Desconfortável para os meus adversários. E a partir dali, esse momento mesmo que você já não tá mais num trotezinho, entendeu? Você tá no nível altíssimo de desgaste. Aí ficou 4 pessoas, que é a pior coisa que pode acontecer, cara. Por quê? 4 pessoas, porque só são 3 medalhas, ficam 4 ali no final, e você fala, cara, eu tenho que matar mais um aqui, cara. Em algum momento passa na cabeça assim, tropeça, filha da puta, tropeça. Não, naquele momento, cara, eu falei, quanto mais perto eu ficar do ouro, mais perto eu tô da medalha. Então é isso que passou naquele finalzinho, de eu forçar, e aí o italiano foi ficando e eu fui administrando tudo isso para eu levar essa medalha para casa. E quando cruzou a linha? Não, aí foi os sentimentos mais fortes que eu já senti na minha vida. Assim. Eu gosto de ajoelhar, assim, agradecer a Deus, e naquele momento eu olho e falo, caramba, velho, consegui, sou medalhista olímpico. E aí quando eu viro, tá minha mãe, né? Cara, aí foi muito forte pra mim aquele momento, porque olhar pra minha mãe, poder gritar pra ela assim, mãe, somos medalhistas olímpicos, e dar um abraço nela, poder chorar, e ela ainda na adrenalina da prova falou, eu queria o ouro, dava pra ter ganhado o ouro. Caramba, você marchou muito bem, você tava muito bem. E ali você cai no colo da mãe, né? Sai o atleta, né? Que é o atleta sou treinado pela minha mãe. E aí eu caio no colo dela, assim, colo de mãe mesmo, de chorar e passa um filme de todo trabalho, de tudo que a gente conquistou junto, né? Então foi incrível. O prédio do time Brasil, ele tem essa estrutura com os staffs, os outros atletas estão ali, então quando você chega, eles botam um megafone, cara. Tá chegando aí o medalhista olímpico, aí a galera tá numa vibe, uma energia, todo mundo vai lá te parabenizar, então as pessoas querem sentir isso também, entendeu? Parabéns, Caio, pô, que legal, pô, gostei da tua entrevista, gostei disso da tua prova, me inspirou, amanhã eu vou pra cima. Porque tem aqueles que estão fazendo a Olimpíada, que são várias competições, né? O vôlei de praia, por exemplo, o esporte coletivo, e tem aqueles que vai ter aquele dia D, que é igual o meu. Então você vai encontrando todo mundo ali, e é muito legal, porque você vai encontrando suas referências também, né? Você tromba com o Bernardinho, com o Zé Roberto, com o Isaquias, e aí os caras vão falando, você sabe que te conhece, que te assiste. Cara, é muito legal. No outro papo que a gente teve aqui na Brasília, logo depois da Olimpíada do Rio, você disse isso aqui. Rola de tudo, cara. Buzina, bem em ênfase, vira homem, viadinho, corre direito, para de rebolar, vai pra casa, vai trabalhar. Atinge um pouco, mas eu tô muito vacinado sobre esse assunto. E são caras dentro do carro, né? Não é nenhum atleta. Pedestre não fica xingando não. É o cara que vai passar 60 km por hora, vai xingar e vai embora. E sabe que eu não tem como fazer nada, né? É um ignorante, não, assim. Você é bem covarde, é uma coisa bem covarde. Você tá ali horas, quilômetros marchando, e tudo que você não precisa ouvir naquilo é esse tipo de incentivo, né? E aí, mudou alguma coisa dessa situação, não? Então, depois do Rio, mudou muito.
A Olimpíada do Rio de Janeiro foi muito importante para minha carreira. É uma medalha que eu tenho, que eu sempre falo. Porque antes do Rio, eu tinha 9 anos de carreira, não tinha um dia que eu não saía na rua, que eu não era xingado. Não tinha. Eu podia treinar aqui, ó, Parque Olhos d'Água, Parque da Cidade, lá no Parque Jequitibá, em Sobradinho, não tinha um dia. Era aquele pá, viado. Porque qual é a ideia assim que eu quero falar? Não tem que amar a marcha atlética, é um respeito, né? Igual o tipo de ritmo musical, se você não gosta, você não vai lá falar da música do cara, entendeu? Você só não escuta. Porque assim, você acorda segunda-feira, tá lá na planilha fazer 20 quilômetros, você tá no quilômetro 15 das subidas e descidas de Sobradinho, sol na cara, velho. Tá voltando pro Colorado, né? Lidando, subida do torto ali, lidando com todos os seus, né, com seus fantasmas. Cara, aí passa alguém e pam, te xinga, cara. Todo dia, você tem que lidar com aquilo. Isso era chato, e por isso que foi um desabafo que eu fiz ali na Olimpíada, depois da Olimpíada do Rio. E depois da Olimpíada do Rio isso mudou, cara. Eu não lembro o dia que eu fui xingado, depois da Olimpíada do Rio. Por isso que eu falo, é uma prateleira, é uma medalha que eu tenho que não tá na prateleira. Porque nós temos uma equipe lá em Sobradinho, chama CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho. Chegamos no nosso maior pico de ter 35 marchadores. E quando você vê a molecada marchando na rua, porque a gente evitava marchar na rua antes da Olimpíada do Rio. Justamente por causa disso. Que a gente falava, ó... Principalmente com as crianças, para não desistir e tal. Quando ele completava ali 15, 16 anos, a gente falava assim, tá pronto pro teste de fogo? Ele, qual? Vai marchar na rua hoje? E quando você vê a galera marchando com liberdade na rua, você fala, pronto, essa é a minha medalha. Porque, Zuko, o que acontece, cara? Que é legal a gente falar disso. Esse apoio moral é o primeiro investimento que a gente não recebe, cara, quando a gente vira atleta. Entendeu? O familiar não entende. No meu caso, eu tive meu pai e minha mãe, mas sempre tem um tio ou um amigo que não entende. E aí, você vive de quê? Você ganha isso tudo pra fazer isso? E tu vai trabalhar quando? Aí você vai pra escola, os professores não entendem, entendeu? Você tem que matar um leão por dia. Eu nunca fui o aluno nota 10, né? Então já tinha esse desafio, porque se eu fosse nota 10 era muito mais fácil. Então o cara que viaja 180 dias por ano, o professor tá falando de vestibular, tu tá pensando em campeonato mundial, um dia você tá em Milão, outro dia você tá na Holanda, você tá aqui, o professor acha que você tá querendo nada com nada, tá com a vidinha, e você na verdade não conhecia essa cidade, você conheceu o aeroporto e o percurso, e você tá treinando. Eu faço 20 a 25 km por dia desde 16 anos. E aí você não tem apoio do professor, aí não tem apoio dos que estão que podem te financiar, e no começo ali é patrocínio. Então esse início, esse apoio moral, ele é muito difícil. Por isso que vem esse desabafo, que aí você vai pra rua e ainda é xingado. E não tem o apoio da sociedade ali, né? Que o brasileiro não tem essa cultura esportiva, né? Não entende que esse cara ali... claro, se eu estivesse jogando na Libertadores, tava todo mundo pedindo ingresso, eu era o herói da família, né? E aí, o que esse cara rebolando na rua aí, tá fazendo aí? Eu vou fazer uma piadinha, né? Ainda mais alguém que tá fazendo isso pra te defender. Quando você tá lá no pódio, e aí toca um hino, né, nacional, e você bota a mão no peito aqui com a bandeira, né, do Brasil, aquela coisa, você tá representando todo o Brasil, pô. Quando você fala assim, que o cara fala, ó, no pódio, Caio Bonfim, Sobradinho, Distrito Federal, Brasília, Brasil. Aí você sobe no pódio, você tá representando. Ele falou da minha cidade, ele falou do Distrito Federal, falou do Brasil, você tá representando toda essa galera. Não, e sem contar que é o seguinte, um garoto de uma satélite, de Sobradinho, do Gama, de onde for, ele vai olhar e fala, pô, um dia eu posso estar ali. Esse cara é daqui, da rua de trás. Um dia eu posso estar ali, cara. Só abrindo um parênteses, você falou que não teve um dia que não saí, você era xingado. O cara falava, viado. Primeiro, viado não é xingamento. Eu não tô falando que você não se sentiu xingado. É só pra quem acha que chamar o outro de viado é um xingamento, você é um babaca. Porque primeiro que a sexualidade de ninguém é julgamento, mas a sua intenção, você podia ter falado viado, podia ter falado arara, podia ter falado melancia, mas é essa intenção de bosta que tem na sua cabeça de achar que você pode fazer isso com um atleta que por acaso é medalhista olímpico e você não. Era a intenção de rebaixar sempre, né? Vagabundo, vai trabalhar, vira homem, rebola aqui, tem isso também. E eu gostava de usar uma frase do Racionais, cara, que ele falava assim, pode rir, mas não desacredita não. Então, quando passa aqui, dá aquelas gargalhadas, porque tem o que não xinga e tem aquele que ri, né? Que faz o gesto e ri. E aí eu falei, cara, pode rir, mas não desacredita não, porque eu tô trabalhando. Mas uma coisa muito boa que aconteceu nesses Jogos Olímpicos,
que nenhum lado político conseguiu foi unir o Brasil, né? Eu acho que com as Olimpíadas sendo transmitidas nas redes sociais, né, com mais acesso, né, não é aqueles canais fechados, que ficava aquelas modalidades que você é obrigatório assistir. O que o Cazé fez, o Cazé fez espetacular. Perfeito, né? Eu não sabia se podia citar ele. Porque o Cazé, você vai ali, abre a página dele, lá no YouTube, o canal dele, e tá todos os brasileiros, você pode escolher e torcer para todos os brasileiros, participar do chat. Isso trouxe uma massificação para que a galera pudesse ver os esportes olímpicos, e aí esse momento quebrou um pouco disso, porque como já alcançou todo mundo, pô, eu posso assistir o Caio, eu posso assistir o handball do Brasil, porque antes às vezes tava passando futebol feminino que não era do Brasil e natação, o Brasil passando no mesmo horário e não estava passando na TV. E todo mundo tendo esse acesso, podendo torcer, conhecer as pessoas, com os perfis das pessoas. Seguir na rede social. O trabalho que o Cazé fez, segue fulano na rede social, né, cara, pô? impressionante. Então acho que a galera pegou um pouco disso, abaixou um pouco essa polarização política e começou a ver Brasil. Pô, o Caio é Brasil, a bandeira nossa foi o esporte. Porque a minha bandeira é o esporte. Né? O esporte como meio de transformação de vida. Nós temos um projeto social com 300 crianças e mais de 200 outros alunos que não são crianças, que a gente usa o atletismo como forma de transformação, né? De trabalho social até o alto rendimento. Né? E salva a vida mesmo. Salva vidas. Nós somos para a Olimpíada, eu, Max Batista e Gabriela Muniz. O Max chegou com 12 anos, a Gabi com 11, o Max chegou lá no projeto social. Ele fala isso, é o discurso dele. Eu vim por causa do lanche e hoje estou nos Jogos Olímpicos. E aí você poder ir para a Olimpíada com 3 atletas de Sobradinho, vindo de um projeto social, com 2 meninos super talentosos, e aí você vê que formamos campeões pra caramba ali, mas um monte de cidadão. Então essa bandeira que é a nossa, que é a do esporte, eu acho que a galera deu uma enxergada nessa Olimpíada, sabe? Pô, o Caio é Brasil. Sabe, aquela coisa que a gente tinha, que o futebol trazia antigamente, né? Antigamente. Trouxe ali os Jogos Olímpicos. Pô, esse cara via, né, o que a Rebeca tá fazendo, a Olimpíada das Mulheres, né? As medalhistas, as meninas de ouro, fazendo aqueles resultados e tudo. Eu acho que trouxe isso, então eu não sofri muito, porque eu tinha medo disso, né? Porque aí a rede social, você toma pancada de todo lado, mas foi muito legal a galera enxergando esse lado de todo mundo é Brasil e o Caio tá representando e nossos atletas olímpicos. Muita gente falou assim, pô, Caio, você trouxe muito orgulho para Brasília. Então acho que foi esse sentimento, né, de orgulho, né? E aí ele pensou em Brasil, Brasília, não nessa polarização, entendeu? Você é militar. Então tem esse projeto das Forças Armadas que é espetacular também, né? Paga as contas para você não se preocupar em pagar as contas. Mas poxa, plano de saúde, 13º, os atletas não têm isso. Tem, né? Quantos anos você ficou sem patrocínio, sendo bancado pelo projeto da sua mãe com seu pai? Então, o comecinho, a gente sempre fala do patrocínio, né? Mas desde o meu primeiro ano, e aí é verdade, eu começo em 2007, eu já ganho Bolsa Atleta. Porque esse nome é muito frágil. Bolsa Atleta, que eles acham assim, virou atleta, vai ganhar uma bolsa. Não é assim. Tem que ser alto rendimento, tem que... São categorias e dependendo da colocação que você ficou, você tem supra esse pré-requisito para você entrar nessa categoria. Então eu sou no meu primeiro ano campeão brasileiro e aí eu ganho a Bolsa Atleta dessa categoria nacional. Então já no meu primeiro ano eu já tinha uma bolsa, então com 16 anos já tinha um apoio. Isso é fundamental. A Secretaria de Esporte do Distrito Federal tem um programa chamado Compete Brasília. Você, é verdade, acontece. Você se inscreve, eu tenho uma competição, tem o regulamento, né, tem que ser 60 dias para viagens internacionais e 40 para viagens nacionais. Você inscreve, eu tenho uma competição X, eu quero fazer e tal. É avaliado. Então desde 2012 eu ganho passagem desse programa Compete Brasília. Então não é de agora que eu tenho a medalha. O índice, né, a marca que eu fiz para me levar para os Jogos Olímpicos de Paris foi com uma passagem do Compete Brasília. Meu recorde brasileiro foi com a mensagem do Compete Brasília. E essas coisas foram me ajudando desde o início. Então depois da Olimpíada, é óbvio, com os seguidores, o resultado, a medalha veio mais, né? Hoje tem pouco, o patrocínio mudou muito, porque tem muita coisa de publi, né? Usam as redes sociais para fazer publi. E aí eu tive alguns apoios aqui em Brasília, no início da minha carreira. A Fricorne me ajudou, o Save me ajudou.
Eu fui pra Olimpíada sem eles, mas eles no meio do caminho me ajudaram, é legal falar sobre isso. E a Caixa entrou em 2013 na minha vida, junto para apoiar meu projeto e me ajudar. Então falar da minha vida não tem como eu não falar da Caixa. A Caixa me ajudou muito a mudar de patamar para eu conseguir brigar com os europeus que têm maiores estruturas, né? Porque o esporte hoje chegou num nível de fisioterapia, medicina, de investimento, ciência no esporte, que a gente tem que ter investimento financeiro. É tipo Rock 4, né? Tipo isso. O Rock lá levantando o tronco e Ivan Drago tecnológico e tal, né? E aí a gente dá raça aqui, né? Que medalha que ainda falta você ganhar? Que competição falta você ganhar? Então, poxa, entramos num assunto muito legal para falar. Ano que vem tem campeonato mundial de marcha atlética e o país sede é o Brasil e a cidade sede Brasília, em frente à catedral. Campeonato mundial de marcha atlética é em abril de 2026 aqui em Brasília, cara. E eu não tenho essa medalha. Tenho medalha de Jogos Pan-Americanos, Sul-Americano, Campeonato Mundial, Olímpica, então... Peraí. Você tem campeonato mundial, esse é Copa do Mundo. Ele chama Campeonato Mundial de Marcha Atlética, que não é Copa do Mundo de Marcha Atlética. Você tem Eu tenho o Mundial de Atletismo. Entendi. Você não tem um específico. Que tá o Bolt, que tá todas as provas. Esse não, esse é só de Marcha Atlética. Esse ano, no revezamento de Marcha Atlética, eu e a brasileira Viviane estávamos ganhando quando fomos pro pit line na falta. Então tiraram essa medalha nossa. Na sacanagem, e a próxima é aqui. Então são expectativas altas, pressão, né? Porque é uma prova aqui na minha cidade. Quem estiver nos assistindo, marque aí no seu calendário, abril, dia 13 de abril, perto do aniversário de Brasília, de 2026, acontece o Campeonato Mundial de Marcha Atlética aqui em Brasília. E eu conto com a torcida de vocês para me ajudar a levar essa medalha para casa e o álbum de figurinha tá bom, né? Cara, a gente tá se caminhando pro final do papo, então eu quero primeiro dizer que você e a sua esposa, que está grávida, ganharam um jantar lá no restaurante Bloco C, tá? Do chefe Marcelo Petrarca. Sim. Depois eu combino com você como que você vai lá, e por acaso tem um prato novo no Bloco C que se chama Minha Brasília, né? Em homenagem ao programa. Eu quero fazer um quiz com você sobre Brasília, pode ser? Bora, poxa. Eu não gosto de perder não, mas vai. Essas coisas é difícil. Em quantos dias Brasília foi... Média. De quantos dias Brasília foi construída? Em dias? Média de quantos dias? Não faço ideia, cara. Bora. 800 dias? 1000 dias. 1000 dias, ó. Foi bom. Brasília foi construída em 1000 dias. Poxa, eu vou ter ali. Já era, já largou Não, foi atrás. bom, gostei. Eu achei... Imagina se eu falo 200, eu falo 5.000 dias, não, foi perto. 200 dias, minha obra lá de casa foi 200 dias. Quem é o artista, autor do painel externo do Teatro Nacional? Os quadradinhos. Atos Bucão, não? Atos Bucão, muito bom, muito bem. Qual o nome da missão? Missão Cruz. Muito bom. Que no século XIX demarcou o DF. Lá em Planaltina e tem lá o marco. Bom, exatamente, Missão Cruz. Pronto, ganhou. Ai, ó. E essa era difícil? Fala que era. Era difícil. Na próxima Olimpíada você vai? Deus quiser, estamos trabalhando para isso. É a última? Não, espero que não. O resto é segredo, mas até Los Angeles eu posso te falar que estamos trabalhando e acreditando que a gente possa chegar aí na melhor forma possível para representar bem Brasília e o Brasil. Cara, obrigado por você ter deixado eu fazer o papo todo com isso aqui no pescoço, é uma honra para mim. Obrigado de novo por ter aceitado o papo. Obrigado por tudo, cara, pelo seu serviço com o Estado, pelo seu trabalho como atleta, representando o Brasil, me representando, fazendo a gente ser visto sempre nos lugares mais altos. Caio, valeu demais. Pô, satisfação, obrigado pelo convite, obrigado por dar voz, isso ajuda a gente, né, a popularizar, sempre acreditou, né, antes da medalha, desde o dia lá que eu fui lá atrás, em Londres. Então, obrigado aí pelo espaço, todo sucesso no mundo aí pro seu programa, pra sua vida.